Olá a todos que nos escutam, bem-vindos a este espaço de entrevista dos autores com voz de Antero Jerónimo e hoje vamos estar à conversa com Joaquim Sustelo, a quem eu agradeço desde já ter-se disponibilizado para responder aqui a umas breves perguntas. E começo por perguntar ao Joaquim como é que ele se define enquanto pessoa e enquanto autor. Muito boa noite, amigo Antero Jerónimo e a todos os ouvintes desta rádio. Agradeço o convite que me foi feito para falar um pouco sobre mim. Então vamos lá tentar fazê-lo em breves palavras. Nasci no Algarve há já uma série de anos, mais concretamente perto da estação de Alcantarilha. Os meus pais eram agricultores e eu ajudava-os em todos os trabalhos do campo quando vinha da escola. Então a minha convivência foi sempre com pessoas simples do campo, a começar por aqueles que o meu pai trazia a trabalho. À noite havia os serões. No outono, para escolher as sementes que íamos lançar à terra, e no verão, as célebres desfolhadas que eram feitas nos eirados ou nas eiras. Aí convidávamos a vizinhança e era uma festa que fazíamos, nomeadamente quando encontrávamos entre as amarelas uma maçaroca de milho encarnada, que dava direito a dar um beijo numa menina à nossa escolha. Como muita gente saberá, nesse tempo não se cumprimentava com beijos e havia exceção nestas ocasiões. Foi nestes serões que me nasceu o gosto pela poesia. A minha mãe recitava de cor poemas do poeta João de Deus, ainda da nossa família, e o meu pai recitava alguns do poeta António Aleixo, com quem conviveu. Então, aos meus 12 anos, também já eu escrevia poesia. E é claro, sabemos como é a juventude, nos tempos mais quietos das aulas, escrevia o meu poeminha e mandava por baixo da carteira para a menina que estava à minha frente, que ficava toda deliciada com os versos que lhe eram dedicados. Como pessoa, sou muito simples, sério, honesto, amigo do meu amigo, como bebi do berço e ficou em mim entranhado. Como autor, tendo sido inspirado pelo clássico, é esse o estilo que pratico. Mas vou a todas como soe dizer-se, à quadra, à quintilha, à cestilha e ao soneto. Os meus livros têm todas essas modalidades em versos rimados. Muito bom, Joaquim Sestelo, essa descrição aí da infância, porque eu, apesar de ser de outra região, eu sou natural do Ribatejo, mas existiam também esses hábitos na altura das searas, como as célebres desfolhadas. Porque era uma forma que as pessoas tinham ao convidar amigos, agricultores, para além de estarem em alegre convívio, era uma forma também de conseguir executar os trabalhos mais rapidamente, do que de outra forma seria muito mais moroso. Já vi também que a escrita começou cedo, a poesia, por volta dos 12 anos, e que os pais tiveram bastante influência também nessa matéria. Agora gostava de saber, Joaquim, quais são os principais motivos, aquilo que te inspira para escrever? Bem, o que me inspira para escrever é tudo o que vejo à minha volta. Há um poema em que digo: poesia é canto de alma e choro também. É tudo o que se vê usando uns olhos diferentes dos de quem inventa escolhos porque outros olhos tem. Uma paisagem que me deslumbra, uns olhos que observo lindos, que me transmitem algo, já que eles são o espelho da alma,
inspiram-me. Uma criança que brinca, que canta, que ri, que fala de uma paixão que tem, inspira-me. A natureza, o mar, o vento, a chuva que cai, a nuvem que passa, tudo me inspira. Inspira-me a amizade, o amor, a noite mais que tudo, diga-se, a música que ouço, o silêncio, mas faço também poemas duros sobre a guerra, abominando-a, como é óbvio. Inspiram-me as questões sociais, o desequilíbrio social de que tantas vezes falo nos poemas que escrevo, e inspiram-me também os gags, isto é, as brincadeiras, as piadas, seguindo a boa disposição que a minha mãe mostrava sempre. Recordo que ela contava uma anedota e eu tinha logo a tendência de a meter em versos. Ainda hoje, muitas vezes, quando encontro uma situação engraçada ou ouço uma anedota, sou tentado a fazer logo uns versos. Tenho 3 livros publicados só de brincadeiras e sátiras, e ultimamente passei a inserir essa parte como a última de cada livro. Inspiram-me os locais que visito, cidades, vilas, aldeias ou lendas sobre esses locais. E para além de os fazer constar nos meus livros, editei um exclusivamente com o que escrevi sobre eles, que se chama Viajando por Portugal. Tenho ainda, desde há 6 anos, também uma grande fonte de inspiração. Os meus netinhos trigêmeos, que são o Guilherme, o Tomás e a Constança. Joaquim, que bela e completa a descrição daquilo que te inspira. No fundo, tudo te inspira, tudo aquilo que mexe contigo, seja captado pelo olhar límpido da beleza e do amor, mas também aquilo que incomoda, como as questões sociais, as guerras, etc. Muito bom. Joaquim, já falaste aí, né, que possuis livros. A questão seguinte seria: que livros é que publicaste até ao momento? Quando? Dizer se esses livros ainda estão disponíveis para algum ouvinte que esteja interessado em adquiri-lo e como é que o poderão fazer. Como já me apercebi que acontece com a maioria dos colegas que escrevem, andei muitos anos a escrever para a gaveta. Bem, dos 12 aos 16 anos, os poemas eram numa linguagem demasiado simples, própria da idade, e acabei por destruir. Só mais tarde é que comecei a guardar o que escrevia. Durante a minha vida de bancário, pouco escrevi, já que banco não rima com poesia. Contudo, ainda fiz algumas sátiras aos chefes, a companheiros de profissão e alguns poemas românticos também. Em fins de outubro do ano 2000, aposentei-me como gerente da agência do Milénio de Odivelas, Avenida Dom Dinis. Foi então que, passados 3 ou 4 anos de estar a saborear a reforma, que decidi continuar a escrever. É caso para dizer que o bichinho estava cá dentro. Assim, em 2005, publiquei o meu primeiro livro, intitulado No Silêncio do Tempo, que considero um título bastante sugestivo para o tempo que tinha decorrido até então. Como adoro escrever sonetos e tinham-me ficado alguns que já não cabiam no livro, publiquei logo o segundo, só de sonetos, intitulado Outono da Vida. Um outro de poemas em estilos diversos, com o nome Um Pouco de Sol, e da minha vertente de brincadeiras surgiu Gracejando em Verso, tudo ainda no mesmo ano.
Do meu gosto de falar sobre locais, em 2006 apareceram a Oda Odivelas em 25 sonetos, Silves uma viagem pelo Conselho em 24 e por terras de Vila de Rei, Beira Baixa em 22 sonetos. Mais tarde haveria de fazer também odes a Sobral de Montagraço, a Alvas e à Guarda e a uma cidade brasileira de nome Ouro Preto. Bem, a lista é grande para continuar a dizer o nome dos livros um a um, sendo que hoje tenho 36 livros, bem perto de publicar o 37º, tudo num ritmo de 1 ou 2 livros por ano, e todos de poesia, versando os temas que me inspiram, como me referi na resposta anterior. Participo ainda em mais de 60 coletâneas de poesia. À exceção de uma meia dúzia de livros meus e da maioria das coletâneas, tenho exemplares dos restantes comigo mesmo. Se algum leitor estiver interessado em adquirir algum deles, basta contactar-me, por exemplo, por Messenger e depois por telemóvel, do qual lhe darei o número. Joaquim, efetivamente 36 livros editados e participação em mais de 60 coletâneas é realmente um número impressionante, e isto se levarmos mais em linha de conta que só começou a surgir essas publicações a partir de 2005. Realmente o bichinho estava aí dentro, e de que maneira. Portanto, ficamos a saber também, e os nossos ouvintes, que a maioria dos livros que o Joaquim editou têm exemplares na sua posse, e que, portanto, quem estiver interessado é só entrar em contacto com o Joaquim Sustelo através do Messenger. Podem encontrar no Facebook em Joaquim Sustelo, e ele certamente combinará convosco a melhor forma de o fazer. Joaquim, nós conhecemos-nos já há pouco tempo, e este conhecimento surgiu aqui na Rádio Setúbal SAD, e mais concretamente no programa Paragem Noturna. Eu penso que veio na sequência de uma entrevista que eu fiz a outra autora, a Dália Micaelo, que por sua vez fez referência a um projeto que existiu, que era o Horizontes da Poesia, onde ela fez questão de mencionar outros elementos que administravam esse grupo, nomeadamente o Joaquim Sustelo, o Albertino Galvão, Maria da Encarnação Alexandre e a Cida de Vasconcelos. Não me está a falhar aqui nenhum nome. E aquilo que me foi dado ver também é que a integração aqui no espírito do grupo do programa Paragem Noturna também foi bastante rápido. Queres-nos falar como se deu esse conhecimento da Rádio Setúbal SAD e como está a ser a experiência aqui no programa Paragem Noturna? Muito bem. Vamos lá então falar da Rádio Setúbal SAD como me pediste. Nós fazemos todos os anos em Lisboa um almoço do Horizontes da Poesia. O último já com o grupo recriado pelo Albertino Galvão, que tem mais o Somos, ou seja, Somos Horizontes da Poesia. A Dália Micaelo, e isto lhe agradeço imenso, veio aos últimos 3. E neste último, em 18 de maio, esteve a falar-nos da Rádio Setúbal SAD, dizendo que já tinha enviado para ela alguns poemas nossos. Inclusivamente disse-me: olha, na segunda-feira vou mandar para lá um dos teus. Então, nesse dia 20 de maio, liguei-me à rádio e ouvi, para além dos outros, o meu poema. Daí a poucos dias é que surgiria a entrevista com ela, Dália Micaelo. O programa Paragem Noturna deu-me imensas saudades de uma rádio que nós tivemos, criada pela Cida Vasconcelos em julho de 2011 e que esteve no ar até 30 de janeiro deste ano, ou seja, praticamente por 13 anos, e que decidi encerrar por algum cansaço que a idade já me trouxe.
para mais, tinha e tem o mesmo tipo de músicas que eu transmitia, maioritariamente dos anos 70, 80 e 90. O locutor, que era quase sempre eu, é que não tinha, digamos, a excelente voz Dom Luís Gabriel Portugal, que considero ser difícil encontrar. A Paragem Noturna é um programa muito bem estruturado, com um grande equilíbrio entre músicas e poemas. Cada autor, no geral, apresenta no máximo 2 poemas seus ou de outros poetas que conhece, não havendo também disparidade entre o tempo reservado para cada um. Direto como sou, não me levem a mal emitir apenas uma opinião. Penso que não deveriam aparecer conversas no chat enquanto se transmitem os poemas. Na Associação Portuguesa de Poetas e em muitas tertúlias onde tenho ido, temos como lema que enquanto se diz poesia, ninguém fala. Aqui seria ninguém escreve. Já agora, outra coisa. Vejo que têm uma frase em que dizem: os poetas unidos dão as mãos por um mundo melhor. E depois desatam, passe o termo, a escrever poemas a 2 mãos, a 3 mãos, a 4 mãos, etc., sem ninguém saber quem escreveu o quê dentro do poema. Na minha modesta opinião, e peço desculpa por vos dizer, deveriam escrever a essas mãos todas, mas que o leitor soubesse o que cada um escreveu. Ficaria mais justo e a união existiria na mesma. Estou a adorar ouvir o programa e daí que já devam ter notado que todas as noites cá estou. Ao Luís Gabriel Portugal apenas vou colocar uma questão. Quantos anos vai aguentar a este ritmo de várias horas por dia? Oxalá que muitos, que estaremos cá sempre para o apoiar. Muito bem, Joaquim. Fiquei também satisfeito por ouvir que, de alguma forma, a Rádio Setúbal SAD e o programa Paragem Noturna, de alguma forma, fazem lembrar esse programa de rádio, o Horizontes de Poesia, que teve durante esses anos. Quanto às observações que fizeste, ninguém tem que levar a mal quando são ditas de uma forma construtiva. Acho que é sempre de elogiar. Em relação àquilo que se passa durante a emissão do Paragem, eu não estou aqui a defender a Rádio Setúbal SAD de forma nenhuma, não é esse o meu papel, mas em relação a... ficou mais ou menos instituído quando está a passar poesia, que os autores não devem escrever poemas. Isso ficou, de início estava a acontecer e depois constatou-se que havia uma certa dispersão e às tantas ninguém estava a prestar atenção àquilo que estava realmente a passar em áudio e não fazia muito sentido. De forma que isso agora está instituído que durante, quando passa poesia, ninguém deve escrever poesia. Quanto à questão dos poemas a várias mãos, também está mais ou menos rotinado, que alguém lança o mote, a pessoa que vai continuar tem que ter o cuidado de pegar no texto anterior e depois colar a sua parte para conter todas as partes. E no final, quando se considera que o texto está completo, alguém se encarrega de identificar lá o nome dos autores que escreveram esse poema. Quanto à longevidade do programa Paragem Noturna, isso só o Luís Gabriel Portugal depois poderá responder, obviamente. Joaquim, agora para terminar, para os ouvintes que nos estão a escutar, qual é a mensagem que gostavas de transmitir para todos? Ora bem, nos 63 anos que já levo de poesia, tenho aprendido muito com a vida e com muitos poetas. E um grande mestre que tive foi o poeta Ulisses Duarte, que era mentor da tertúlia Rio de Prata na Visconde de Valmor, em Lisboa, e que para mim pus sempre na linha dos melhores poetas que conheci. Um dia eu disse-lhe: Ulisses, já reparaste que nós somos um país de poetas?
E ele respondeu-me: Joaquim, discordo. Nós temos muitos versejadores e poucos a quem possamos chamar de poetas. Repara que escrever poesia não é rimar cebolas com cerolas ou amor com calor. É preciso algo mais, e esse algo mais tem a ver com as metáforas que usamos nos poemas. Por exemplo, se eu disser vou aos Jogos Olímpicos, este verso não tem poesia nenhuma. Porém, se eu mudar um pouco e disser os Jogos Olímpicos vêm à minha casa, este verso já tem poesia, pois já põe o leitor a pensar: espera aí, como é que os Jogos Olímpicos vão à casa dele? Ah, já sei, talvez pela televisão, por um filme sobre os mesmos, sei lá. A minha mensagem é que encontrem um meio termo. Não escrevam de forma muito direta, mas também não usem metáforas que ninguém ou quase ninguém entende. Inspirem-se e depois escrevam. Pensem num primeiro verso para um poema que talvez os outros venham de enfiada, como se costuma dizer. Eu faço isso e consigo sempre. Escrevam sobre o amor, sobre as vossas paixões, mas tentem fazê-lo quando a alma estiver extasiada. Fantasiem um pouco, como por exemplo quando se manda 1000 beijos e já se sabe que nunca serão 1000, mas sobretudo sejam honestos e amem o vosso semelhante. Façam poemas que mandem abaixo decisões desonestas e guerras que nunca se justificam. Já repararam que o homem já descobriu vacinas para quase tudo, mas para a paz ainda não tem vacina? E andamos nesta pouca vergonha há milhares de anos. Deem um sorriso vosso a quem passa. Como já disse uma vez o Papa Francisco, quem sabe se esse gesto não vai ser o único carinho que ele vai ter nesse dia. Não escrevam nada que não sintam. Escutem o coração, que embora ele muitas vezes possa não ter razão, temos de o ouvir sempre. Já dizia o poeta António Aleixo: talvez paz num mundo houvesse, embora tal não pareça, se o coração não estivesse tão distante da cabeça. A ti, amigo Antero, a todo o pessoal da Rádio Setúbal Sado que trabalha para termos umas horas de encanto, a todo o auditório, o meu obrigado por me terem dado esta oportunidade e por me terem escutado. Um grande abraço coletivo. Boa noite. Bela mensagem que nos deixaste, Joaquim Sustelo, da qual podemos tirar várias ilações úteis para quem escreve, mas não só. E eu subscrevo aquilo que disseste. Vamos ter realmente também esperança que o homem consiga encontrar essa tal vacina para a paz que há tantos milhares de anos procura e que ainda não encontrou. Escrevam com sentido, escutem o coração, são algumas das palavras que podemos extrair da tua mensagem. Muito boa, muito obrigado. Joaquim, agradeço o teres-te disponibilizado para fazer esta entrevista. Eu gostei muito e certamente os ouvintes também irão apreciar, ficar a conhecer mais um pouco de ti. Quanto ao Autores com Voz, regressará brevemente com um novo autor. Então, até lá, o meu abraço a todos. Obrigado.